Pai do Senhor Jesus, povo de Deus, eu tenho a palavra de Deus para a tua vida esta semana. No livro de Gênesis, no capítulo 41, no versículo 38, o Senhor vai dizer assim: E disse Faraó a seu servo: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração sobre a vida de José. Percebe que José, quando ele sonhou o sonho de Deus, o Espírito de Deus estava sobre ele. Então, quando ele contou o seu sonho para os seus irmãos tiveram inveja, não do que José tinha, mas do que José poderia vir a ter. E o Espírito de Deus estava sobre ele. Então, eles jogaram dentro de um buraco, dentro de uma cova, e o Espírito de Deus estava sobre ele. Então, venderam ele para mercadores, o Espírito de Deus estava sobre ele. Então, eles pegaram ele, venderam para Potifar, o Espírito de Deus continuou sobre ele. Então, a história diz que ele foi caluniado e jogado numa prisão, e o Espírito de Deus continuou sobre ele. Então, ele foi agora ter com Potifar, com o governador, como governador, e o Espírito de Deus continuou sobre ele. Perceba que a trajetória dele, desde o princípio, o Espírito Santo de Deus estava sobre ele, e ele continua a sua vida toda tendo o Espírito Santo sobre ele. O que vai fazer a diferença na tua vida é a sua determinação em ter o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. A Bíblia vai dizer que os irmãos de José tiveram inveja do que José poderia vir a ter. Para você chegar a conquistar o sonho de Deus, você não pode perder o foco, nem a visão e nem o propósito de Deus. Para você conquistar aquilo que você deseja, você precisa entender que você tem que colocar em risco aquilo que você tem. Ninguém conquista aquilo que deseja sem colocar em risco aquilo que tem. Isso é uma troca que nós temos que ter. É uma coragem, é uma persistência. Deus ele tem coisas grandes para a tua vida, mas para que você possa alcançar isso, o Espírito de Deus tem que estar sobre você e você não pode perder o foco e a visão, independente da circunstância. Independente se você está sendo invejado, se você está sendo jogado dentro de um buraco, se você está num deserto, se você foi caluniado, se você está numa prisão ou o que seja. O Espírito de Deus tem que estar sobre você e o foco tem que ser o mesmo, porque então Deus vai te abençoar, Deus vai cumprir sobre a tua vida. Assim como você começou, seja fiel ao Senhor até o final, porque ao final será de vitória na tua vida. Ninguém conquista aquilo que deseja sem arriscar aquilo que tem. Para conquistar o que deseja, precisamos arriscar aquilo que temos, e isso é um princípio que nós temos que entender, sempre na direção de Deus e sempre com a unção de Deus sobre a nossa vida. A palavra da semana para você é essa: continue sendo fiel ao Senhor, continue buscando ao Senhor, continue mantendo esse nível espiritual, e em tudo Deus te honrará. Amém? A vitória é certa em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Uma semana de vitória. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me